Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Educação na Mesa. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o papel dos tutores na educação dos filhos. Meu nome é Eduardo Sisti, eu sou professor de História do Grupo Etapa e já já a gente volta a conversar. E aqui ao meu lado eu tenho o Rodrigo Mutuca apresentando o podcast comigo. Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo, Eduardo. Ainda mais hoje, nós temos aqui uma convidada muito especial que vai render ótimas conversas. Bacana. Temos aqui a Aline Riqueto, que é coordenadora pedagógica, mantenedora, mentora e palestrante. Tudo bem, Aline? Tudo ótimo, é um prazer estar com vocês, obrigado pelo convite e será uma conversa muito produtiva para todos, tenho certeza. Seja muito bem-vindo. Então já Obrigada. passo a palavra para o Rodrigo, que vai fazer a primeira pergunta. Quando eu penso na relação entre pais e filhos, me vem à cabeça duas imagens icônicas. A primeira é uma escultura do Laocoonte protegendo seus filhos de um ataque de serpentes. E a outra é a Pietà do Michelangelo, em que a gente vê a Maria abraçada a seu filho já morto. Na primeira e na segunda, duas coisas estranhas chamam minha atenção. Primeiro, parece ser algo muito admirável, o pai oferecendo o próprio corpo às serpentes para tentar defender seus filhos, enquanto ele pouco a pouco vai perdendo suas forças, vai se esgotando e, imagino eu, irá sucumbir. E a outra, na Maria, uma coisa que também parece ser muito bonita, dela aparentemente sentindo a dor que o próprio filho sente. Uma cena assim muito marcante, tanto que existem inúmeras pietás, e mais do que isso, imagino que na vida real existem muitos pais, muitas mães que se identificam com essa simbologia e pensam, mais do que tudo, na proteção de seus filhos. Eu gostaria que você nos ajudasse a entender o que há de perigoso por trás de uma imagem ou de imagens que aparentemente são tão positivas. Interessante, Rodrigo, a sua pergunta. Nós, enquanto mães, enquanto pais, nós temos um amor incondicional aos nossos filhos. Isso é fato, né? A gente vai se entregar. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque em um lar, todos precisam estar bem. O pai tem que estar bem, a mãe tem que estar bem e a criança também. E muitas vezes a gente debruça, coloca tanta atenção, tanta energia no cuidado da criança, que a gente se anula, a gente adoece, a gente enfraquece, igual aí na Pietà. Então, o amor incondicional faz parte da nossa vida, mas tudo que é excesso é ruim. Nós precisamos entender, e eu penso assim, um equilíbrio é necessário. Um equilíbrio porque todos precisam estar bem. E até porque um dia, fazendo uma outra analogia aí, o ninho vai ficar vazio. Um dia esse filho vai voar. E vai voar alto. E como você, mãe, estará nesse momento? Como que o teu parceiro vai estar nesse momento? Então, se eu debruço toda a minha energia à criança, eu tenho um sistema que está desequilibrado. Então, é importante, desafiador, não vou dizer que seja fácil, porque sim, em alguns momentos a gente precisa entregar mais energia a uma das pessoas daquele sistema familiar, e a criança, pela idade, a gente acaba cuidando mais, acaba se entregando mais, mas eu penso assim, vou me colocar como exemplo, antes de ser mãe, eu sou uma mulher, que eu tenho as minhas necessidades, os meus desejos, os meus quereres, e eu não posso ser anulada. Então, é isso. Aline, é muito comum que os pais tenham algumas dúvidas, algumas inquietações sobre qual o papel que eles devem ter na formação, na aprendizagem dos filhos. Até que ponto eles devem se envolver nos estudos, até que ponto deve orientar, até que ponto deve estar próximo ou um pouco mais distante, né, dos seus filhos. A educação é um papel exclusivo da escola ou é importante que os pais se envolvam? E qual que é o limite para a família, qual que é o limite da escola? Adorei essa pergunta, Eduardo, por quê? Isso eu vejo na minha prática profissional. As famílias se perdem um pouco nisso, e é natural. Esta função tem que ser partilhada. Tem algo que é da escola, mas os pais precisam ajudar as crianças. E isso hoje eu percebo aí, enquanto coordenadora, que está se perdendo. Os pais estão delegando para a escola. Mas nós, enquanto pais, nós precisamos proporcionar momentos dentro de casa para que essa aprendizagem aconteça. Uma rotina, um ambiente apropriado para estudar, sem interferência, sem celular, sem... Porque pela criança, se eu deixar,
ela não vai querer. Grande parte das crianças vão ter uma dificuldade maior. Hoje, com a tecnologia que está aí, que tem benefícios, mas se nós não soubermos utilizá-la, vai roubar muita coisa. A criança vai querer ficar muito mais no tablet, muito mais no celular. E aí eu tenho que ter um pai e mãe presente, um pai e mãe para organizar isso, para proporcionar um momento de estudo. O pai não precisa saber o conteúdo. O pai não vai saber ensinar história, talvez não saiba ensinar álgebra, mas o que eu faço enquanto pai? Ter aquele momento, verificar se o meu filho fez a lição. Eu não sei se está certo, mas eu vi, eu conferi, eu organizei. Isto é fundamental. Então, esse papel de pai, de mãe, é essencial. Então, não dá para deixar só para a escola. É uma parceria que tem que existir. Quando a gente fala, parece até soar meio, nossa, já ouvi tanto falar parceria escola e família. Gente, isso é essencial. E mais do que nunca, os pais precisam estar presentes. Muitos estamos nos confundindo. Eu falo que os pais estão permissivos demais, estão delegando muito, deixando solto, deixando pelo filho. E não, o pai tem que estar presente. Nós somos autoridade dentro de casa. E, infelizmente, em alguns lares isso está se invertendo. E eu falo que uma hora a conta chega. Então, se você pai, você mãe, tem percebido que está solto demais, é hora de retomar, assumir o seu papel com autoridade, porque a criança precisa de você, precisa de regra, precisa de limite, precisa de amor. Isso é função de pai e mãe. Quando você começa a descrever, né, aquilo que seria o ideal para que os pais desenvolvam com seus filhos, eu imagino que muitos dos nossos ouvintes vão imaginar o seguinte: poxa, talvez eu não consiga entregar exatamente isso para os meus filhos, gerando uma sensação de que a relação que eles têm com as crianças talvez seja cheia de erros, imperfeitas. E eu gosto muito de pensar nas palavras. Quando os pais pensam, eu gostaria de ter uma relação perfeita com os meus filhos. A palavra perfeito ela é problemática, porque ela sugere aquilo que está pronto, aquilo que está feito, aquilo que não pode mais evoluir. E já te ouvindo falar outras vezes, você mostra muito bem a importância de a gente se assumir imperfeito, de a gente perceber que nós somos seres dotados de evolução e até mesmo de compreender que nós não devemos nos cobrar muito. Você mencionou agora uma metáfora que eu gostaria que você explicasse mais a fundo, essa ideia dos pais geleia e dos pais pedra, se eu não me engano. Tá certo. Antes de trazer a metáfora do pais pedras e geleia, Rodrigo, eu vou retomar a sua questão. Eu penso assim, nós temos que partir da compreensão que nós somos seres duais. Enquanto seres duais, nós vamos errar, nós vamos acertar. E tem que tomar muito cuidado com isso. Não é porque eu sou dual que eu erro. Dentro de mim tem o bom, tem o mal, tem o claro, tem o escuro. Todos nós temos as nossas sombras, as nossas dificuldades. Também não é por isso que eu vou sair fazendo tudo que é errado. Porque, eu erro, então, beleza. Não, muito pelo contrário. Nós precisamos ter cuidado e entender que sim, nós somos imperfeitos e que a gente possa aprender com a nossa imperfeição. E, mais do que isso, ensinar aos nossos filhos. Muitas vezes a gente cobra demais da criança, em especial em nota, né? Pensando aqui no nosso ambiente, eu quero 10. Você, enquanto era pai, você tirava 10 em tudo? É sustentável isso? Então, às vezes, eu exijo algo do meu filho que eu não fiz, que eu não tive, que eu não consegui. E por que eu quero que ele tenha aquilo, né? Que ele consiga aquele desempenho? E o filho não é perfeito, eu não sou perfeita. Entender e ajudar a criança a aprender com os próprios erros, porque ele vai errar. Nem sempre ele vai tirar faixa excelente no ENAC, por exemplo. Vai ter momento que, caiu uma faixa. O que você vai aprender com esse erro? Qual estratégia nós vamos fazer de diferente para você evoluir? Eu falo que nós somos GPS na vida do filho, né? Vamos recalculando sempre a rota para ir evoluindo. Quanto à questão que eu uso muito de pais pedra e pais geleia, o que significa? Existem tipos de pais. Alguns pais são pais pedra. O que é um pai pedra? É um pai muito duro, muito rígido, autoritário. Eu sou o pai, eu que mando. Quase sempre são pais que trazem uma formação mais autoritária, mais agressiva, nem sempre com violência física, mas a forma como conversa com a criança. E esses filhos, eles acabam ficando com uma baixa autoestima. Eu falo que é como se fosse uma flor, que essa florzinha vai murchando, porque ele não tem voz dentro de casa, ele não pode falar. O oposto disso é o pai ou a mãe geleia, que são pais permissivos demais, frouxos demais, que na minha prática profissional, tanto na coordenação quanto enquanto mentor e palestrante, é o que eu vejo que tem acontecido muito hoje em dia. Nós já não sei a formação de vocês, mas grande parte vem de uma geração de pais já muito permissivos. As coisas já foram se invertendo aí ao longo dos anos. Então, os nossos pais hoje na escola já são pais mais permissivos. Isso é complicado.
tem muitas coisas que não é para a criança decidir. Por isso tem que ter regra. Eu falo tanto de amor e limite, porque tem que ter regra. E quem vai definir regra é pai e mãe. Eu costumo usar um exemplo. Eu falo, por exemplo, que escola vai estudar? Quem define isso, gente, é pai e mãe. A casa que vai morar é pai e mãe. Para onde vai viajar nas férias é pai e mãe. O filho vai decidir o sabor do sorvete que ele vai tomar, se ele vai comer no final de semana um hambúrguer ou vai ser uma pizza. Isso pode ser uma decisão de criança. E os pais estão se perdendo. Então, mãe, você que está aqui nos assistindo agora, quero deixar um conselho para você. Não dá, no meu ponto de vista, pelo menos, para ser duro demais, para ser a mãe pedra, rígida, que você é autoritária. Também não dá para ser a frouxa demais, que é a geleia, que vai deixar com que a criança tome os limites, com que ela tome as decisões da família. Então, cuidado. Ao invés de ser dura demais, ao invés de ser frouxa demais, eu convido, né, as pessoas que estão nos assistindo aqui, que estão nos ouvindo, a assumir um papel no caminho do meio. Como assim, Aline? Que é uma educação firme e gentil. A criança tem que ter espaço para ser escutada, para fazer parte, né? Ela tem que se sentir pertencente ao sistema familiar e tem que ter amor. E aí a gente vai dosando tudo isso. Aline, é curioso ouvir você falar dessa atribuição de funções daquilo que é da família e daquilo que cabe à escola. E acho que você tem essa dupla atuação também, né? Você está na escola, mas você também atua com pais e mães. Quando há um conflito entre ambas as partes? Porque a escola tem suas próprias normas, suas próprias Claro. regras, e muitas vezes o pai, pensando no melhor aprendizado para os seus filhos, o que é legítimo, inclusive, ele não concorda com essas diretrizes. Como que a escola deve se posicionar? Ela deve simplesmente barrar a entrada dos pais ou deve ter um diálogo, deve se chegar a um consenso? Quando não há, então, essa boa relação entre ambas as partes? Mais ou menos, eu fui te ouvindo aí e fui pensando na minha fala anterior. Não dá para ser pedra, não dá para ser geleia. A gente também vai precisar encontrar um caminho do meio. Nesse caso, no meu ponto de vista, a grande sacada, escute a família. Primeiro de tudo, as pessoas estão com necessidade elas precisam. Hoje nós gostamos de falar muito. Tem um texto do Rubem Alves que eu gosto muito que fala que é a escutatória. A gente sempre tem algo para contar, eu sempre tenho algo para emendar. Muitas vezes o que aquela família quer, ela quer um momento para que ela conte o que está acontecendo na casa dela. Ela precisa. E às vezes nós, numa tarefa com tantas atribuições na escola, eu não paro para ouvir aquela família de verdade, para escutar. E aí, quando eu escuto, eu consigo entender, e aí eu vou destrinchando, vou mostrando para ela, fica muito mais fácil dela entender o porquê daquela tarefa, o porquê daquele conteúdo, porque às vezes ela não conseguiu entender, porque ela nunca teve aquilo, ela não teve, a vivência dela é diferente, a experiência dela, né? Então ela, poxa, por que tanta lição, tanta coisa? E às vezes ela vem questionar algo, e aí se eu já quero bater de frente, que é a mesma coisa na educação do filho, eu afasto. Então, aproxime a família, traga a família para dentro da escola, escute, acolha, isso vai fazer total diferença aí na relação de vocês. Só fazer um comentário rapidinho. Uma vez eu ouvi, agora eu já não me lembro quem também foi um professor, dizendo que muitas famílias, né, procuram a escola e todo mundo vai ter uma posição sobre o que é uma escola de qualidade ou não, porque todos nós fomos alunos. Todos nós tivemos um professor, tivemos algum momento marcante, nós temos já expectativas, né, sobre a escola. E é natural, né, que pais e mães procurem a coordenação já com suas próprias concepções. Só que muitas vezes as diretrizes já são muito diferentes, né? Um aluno dos anos 80 é diferente de um aluno que está aqui na década de 2020, que existem outras questões, né? Tecnologia, que a gente vai até conversar melhor. Então é importante perceber, né, que o que serviu para mim lá no passado talvez não seja adequado aos tempos de hoje, né? Daí que vem a importância dessa comunicação, né? Exato. Nós precisamos entender que o mundo mudou muito. Não sei se melhor ou pior, não vou trazer essa, mas está diferente e os relacionamentos mudaram e nós precisamos nos adaptar e entender isso também. E a escola precisa estar atenta. Eu penso hoje, a escola cada vez mais tem que abrir espaço para as famílias, ter momentos de escuta, trazer a família para perto, para que a gente consiga ter essa parceria de forma efetiva. A escola não tem que estar, a família não tem que estar conosco só no ato da matrícula, por exemplo, em datas comemorativas. Não, que você possa ter momentos para ouvir, que aí é um desafio para o coordenador ter agenda para isso, ter momentos para isso. Escutar os alunos também é fundamental. Porque às vezes eles não estão entendendo determinado assunto, não concordam, mas não tem para quem falar. Então, a escola abrir espaço para isso é muito necessário. Eu
Eu gosto muito dessa articulação que você fez entre o ouvir e o escutar. Uhum. Quando a gente pensa, né, nesses dois termos como sinônimos, a gente acaba desperdiçando essa grande ideia que está na diferença. O escutar significa não apenas deixar o som chegar aos nossos ouvidos, mas fazer uma interpretação, trabalhar uma racionalidade por trás disso. E quando você diz isso, eu começo a imaginar o seguinte, né? Nas relações que nós temos com os alunos, que são filhos Uhum. de outras pessoas, eu imagino que. Imagino não, eu sei, muitos problemas podem acontecer. Então eu gostaria que você aproveitasse a sua experiência como coordenadora, mas também como mãe. Que dicas bem concretas você pode compartilhar conosco, pensando nos professores que têm a sensação de que, poxa vida, esses alunos são mal criados, que é até mesmo Uhum. uma conclusão precipitada muitas vezes, né? Já chegar dizendo, o aluno é mal criado. Como que ele pode pegar e corrigir o olhar em relação ao aluno para aprender a escutar o aluno, aprender a lidar com esses problemas? Um desafio grande, Rodrigo. Nós precisamos aprender a escutar sem julgamento. E aí acho que é uma das grandes sacadas e dificuldades que muitas vezes nós temos. E aí voltando àquela questão anterior, eu quero falar, falar, falar. Eu não paro para ouvir o outro. E quando eu escuto o outro de verdade, as coisas mudam, porque é o que ele precisa e eu consigo entender a necessidade dele para poder ajudá-lo de forma efetiva. E para o professor isso é um grande desafio. Ele tem 50 minutos, nem isso em sala de aula, né? Porque até a aula começar, então para que ele tenha esse tempo. Mas sempre que possível, professor, escute os alunos, esteja atento, não só à linguagem verbal, ao não verbal que essa criança está te gritando, muitas vezes ele está gritando para você no comportamento, num comportamento mal criado, como você usou. Quase sempre, quando uma criança apresenta um desafio de comportamento, é que tem algo muito grande por trás disso. Então ela está indo mal na escola, ela começou a ir mal. Opa, o que está por trás disso? Era um aluno que sempre vinha bem, tinha um bom desempenho, era um aluno assíduo, de repente mudou da água para o vinho, como muitas pessoas usam essa expressão. Quase sempre um comportamento desafiador é um pedido de ajuda. E quase sempre o que vai funcionar muito certo, muito bem, e aí tanto para pais quanto na escola, é tempo de qualidade, dedicar uma atenção efetiva. Se eu tenho um conselho, eu vou dizer, né, para dar para as famílias hoje é dedique tempo de qualidade aos seus filhos. Eu falo que a mágica acontece. Aline, mas eu trabalho, a minha vida é muito corrida, eu tenho muitas demandas. Ok. Qual é a sua prioridade? Estabeleça prioridades na sua vida. Onde o seu filho entra aí? Eu sei que em alguns momentos o nosso trabalho ele vai nos consumir bastante, mas que seja por um momento. O teu filho é para sempre, né? O trabalho talvez você esteja naquele local por um tempo, por um período. O filho vai ser seu sempre. Então, ter momento de tempo de qualidade, e quando eu falo tempo de qualidade, é se entregar. Para brincar, escute o que a criança, voltando a falar na questão da escuta, o que ele quer fazer, porque às vezes também eu quero brincar daquilo que eu gosto, daquilo que eu quero, mas para o meu filho aquilo não está fazendo sentido. Então, entrar na brincadeira, entrar no lúdico, que é um desafio, muitos adultos têm dificuldade disso, né? Poxa, como que esse dinossauro voa? Como que a criança... Vamos lá, vamos junto, vamos se permitir. E é uma questão realmente de se permitir brincar, vivenciar, sem celular, que foi uma outra questão que o Eduardo já nos trouxe. Já vou trazer de novo. Porque às vezes eu vou dedicar um tempo de qualidade ao meu filho, preocupado no WhatsApp que eu tenho para responder, no e-mail, na ligação, e a criança sente, gente, eles têm os olhinhos atentos, eles estão muito ligeiros, independente se é pequenininho, se é um adolescente mais ainda, eles nos cobram, e aí eu falo também enquanto mãe, que muitas vezes deixa eu sentar para ter um tempo de qualidade com meu filho, mas eu tô preocupada com a mensagem, mãe, desliga o celular. Mãe, para com isso, você tá comigo agora. E a gente tem que tomar cuidado. E aí, voltando ao início, nós erramos. E aí, entender o nosso erro, corrigir a rota pra gente ir seguindo na nossa maternidade aí. Sim, é interessante você falar sobre passar um tempo de qualidade com os filhos, né? Essa era até uma pergunta que eu gostaria de te fazer sobre o uso de celular, sobre o uso de jogos. É muito fácil a gente julgar os pais também, né? Dizendo para simplesmente boicotar esse tipo de prática, para desenvolver brincadeiras, o lúdico, mas a gente sabe que a rotina às vezes pode ser complicada, às vezes é muito mais cômodo, muito mais fácil deixar o celular na mão da criança para ela assistir um desenho enquanto você vai se preocupar com o trabalho, né? E a criança, ela entende os pais como modelo, parece que não, mas muitas vezes ela observa, ela repete comportamentos, né? Ela vai se espelhar nos pais. Queria que você desse alguma dica de como o pai pode, então, na sua rotina, conseguir
ter esse tempo de qualidade e talvez evitar um uso excessivo de telas, né? Porque vários estudos mostram que os impactos desse tipo de recurso são muito danosos à aprendizagem. Que dica mais concreta você daria? Como que eu organizo meu dia para ter esse tempo de qualidade para o meu filho não ficar o tempo inteiro no celular? Legal sua pergunta, Eduardo. Antes de responder a pergunta, quero trazer umas outras informações. Nós estamos ficando muito tempo no celular. O brasileiro, o Brasil é um dos países que mais se utiliza celular, que mais tempo passa durante o dia. O nosso tempo é aquilo que a gente tem de mais valioso, de mais precioso. E ele vai embora. A infância de uma criança passa. Eu penso numa ampulheta. Quando eu falo isso, eu sempre vem à minha mente a imagem de uma ampulheta que está escorrendo. E eu estou perdendo tempo daquilo que eu tenho de mais valioso. E muitas vezes, quando eu quero, às vezes, me dedicar, o adolescente já não quer mais. Ele já está mais distante, os interesses são outros. Aline, eu não consigo com o adolescente? Claro que consegue. Mas quanto antes você conseguir colocar um tempo de qualidade na sua vida com a sua família, com aquilo que é prioridade para você, melhor. Infância é a base, é a construção. Adolescência é a reforma. Quanto mais sólida é a sua base, quanto melhor você construiu, menos dor de cabeça você vai ter para reformar. Que alguma reforminha na adolescência a gente vai fazer, vai ter que passar. Isso é fato. Mas quando eu dedico um tempo de qualidade, falando em celular, não dá para criar um filho na bolha. Eu particularmente penso assim. Existem alguns até especialistas que pensam diferente. Olha, até tal idade não tem que ter contato nenhum. Cuidado, a gente tem que pensar na vida real. Na literatura, é muito bonito deixar isso. Mas quantas vezes eu mesma, enquanto mãe, não deixei meu filho num tablet enquanto estava num restaurante, por exemplo? Isso é fato, não vou falar que não, que estaria mentindo, seria ridículo eu falar isso. Tem momentos que a gente consegue fazer uma brincadeira num restaurante, em outro momento? Claro, às vezes a gente costumava brincar, agora o Arthur tá um pouquinho maior, já menos com essa brincadeira que eu vou usar. O que levar pra lua, né? Então tinha que lembrar uma palavra com tal letra. A gente fazia muitas brincadeiras, mas tentar tirar o celular, quanto menos. Por quê? Porque o celular, ele causa uma dependência. Quanto mais eu uso, e sim, tem vários estudos mostrando isso, da dependência, desse vício que vai trazendo. Parece que acabei de olhar, eu já quero ver se tem uma notificação nova. E aí, começa conosco, pais. E nós somos exemplo para a criança. Quanto mais eu mexo, meu filho está vendo. Então, se eu quero que ele diminua, diminui você. A mudança que você quer no seu filho começa por você. As pessoas às vezes me perguntam, Aline, eu consigo mudar minha criança? Mude você primeiro. A mudança vai... Então, diminua você o uso do celular, mude você a questão de regra, interaja de verdade, olhos nos olhos com a sua criança, escute a sua criança. Se você quer que ele converse com você, você presta atenção no que ele fala? E aí? Aline, mas eu pergunto, como foi seu dia na escola? Sim, não. E você, quando ele para te fazer uma pergunta, você escuta de verdade ou você está mais preocupada com as tarefas, com o que está acontecendo? Então, lembre-se, a mudança que você deseja para o teu filho começa em você. É um desafio árduo, nem sempre a gente vai conseguir, não é da noite para o dia, não tenho varinha mágica, plim, vamos lá e fazer isso, não é desta forma, mas é um exercício, é um treino que nós, enquanto pais, vamos fazendo todos os dias. Você falou do uso qualitativo do tempo, e eu lembrei, um tempo atrás, né? Eu estava lá no Etapa, eu já era professor, já fazia alguns anos, e teve uma palestra para pais, mas tinha oportunidade de nós professores também assistirmos a essa palestra. Eu fui lá assistir, foi algo muito interessante, uma neurocientista estava explicando que o cérebro do adolescente ainda não tem completamente formado uma parte, né, não tem completamente formado uma parte, uma região que é responsável pelo senso crítico. A partir desse momento eu percebi, poxa, quantos erros eu não cometi em sala de aula por acreditar que aquilo que então eu interpretava como uma grosseria, uma falta de educação, talvez fosse simplesmente o aluno não conseguir se controlar, não conseguir expressar para nós aquilo que ele talvez gostaria de conseguir. A partir de então, eu comecei a ter um tratamento bem diferente com os alunos. Eu parei de me sentir ofendido, de acordo, né, com o comportamento deles, eu comecei a tomar decisões assim mais racionais, mais calmas, e eu nunca mais levei para casa nenhum problema em sala de aula. O aluno dá um problema, eu conto até 10, eu chamo a atenção dele e depois eu me esqueço, eu volto a tratar o aluno como se nada tivesse acontecido. E você também disse um tempo atrás, né, sobre a importância de a gente assumir a imperfeição, não com descaso, mas como uma oportunidade para a gente corrigir os nossos próprios erros. E eu acabei de comentar aqui, né, um
erro grave que eu cometi durante vários anos, eu acho que seria interessante, né? Quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, deve estar se perguntando: como que a Aline faz esse trabalho prático? Que eventuais erros, equívocos a Aline cometeu nos últimos meses e como que ela pôde perceber que eram erros e como que ela começou a transformar essa percepção do erro numa nova virtude? Uau! Vamos lá, Rodrigo. Você trouxe a questão da sala de aula. Antes de eu responder, quero voltar um pouquinho, antes de eu trazer a resposta à sua pergunta. O nosso cérebro, o cérebro da criança, né? Muitas pessoas não têm essa informação, ele só está completamente maduro aos 25 anos de idade. Hoje a neurociência nos mostra isso. Muitas vezes eu exijo do meu filho um comportamento maduro, mas ele não está pronto para isso. E às vezes ele faz hoje, ele consegue, no outro dia ele já não consegue mais, por conta dessa imaturidade. Eu falo, puxa vida, como que eu falei hoje? Hoje ele arrumou o quarto, mas ele não arrumou? Ele sabe o que tem para fazer? Calma, minha amiga, calma, meu amigo, porque faz parte, às vezes eu exijo demais. Então, entender essa questão de maturidade do cérebro muda muito. Nós não nascemos sendo mães, não nascemos sendo pais, a gente tem que se preparar e estudar. A gente estuda para tanta coisa na vida, né? Tenho tantos cursos, tenho certeza que vocês também já fizeram centenas de cursos. E por que não que a gente não estuda para ser uma mãe melhor, para ser um pai melhor? Quando eu entendo do funcionamento do cérebro, a relação com a criança fica totalmente diferente, porque eu entendo que muitos comportamentos que ele tem não é para me desafiar, não é para me testar, é simplesmente uma questão cerebral. Falando nisso, eu vou deixar uma sugestão aqui para vocês, tem um livro que eu gosto muito, chama O Cérebro da Criança, do Daniel Siegel, que é um neurocientista, e ele traz no livro como eu posso entender melhor o funcionamento do cérebro. Para pais, tem dicas práticas lá para você entender. Ele explica a técnica do cérebro na palma da mão, que eu gosto muito, para que você possa entender por que isso acontece. Agora, trazendo a sua pergunta, sim, nós erramos enquanto pai, nós erramos enquanto mãe, e entender isso é um sinal de maturidade, e passar isso para os nossos filhos. E eu errei já diversas vezes com o meu filho, né? Você falando isso, você pensou em erro recente, mas agora, conforme eu tô pensando, um erro que eu fiz, que eu cometi muito, que dói meu coração, meu filho sabe disso, porque eu já contei isso pra ele. Quando ele era pequenininho, eu colocava ele na cadeirinha da disciplina. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Tinha um programa, na época, na televisão, em que ensinava a colocar a criança para pensar. Toda vez que a criança cometesse algum erro, você colocava lá num cantinho para pensar. Se tinha 2 anos, 2 minutinhos, 3 anos, 3 minutos, e assim por diante. E o meu filho com 2, 3 aninhos eu deixava lá pensando. E o que ele pensava de verdade, gente? Será que ele conseguia, naquele tempo que ele ficou sentado naquele castigo, que não tinha esse nome, porque o nome é pesado, mas que era um castigo? Será que ele realmente estava pensando, uau, minha mãe me colocou aqui sentado, eu não vou mais riscar a parede? Claro que não. Ele mal entendia porque ele estava sentado. Era uma cadeirinha azul que nós tínhamos no cantinho da sala, e até hoje ele fala, mãe, eu detesto ver cadeira azul, porque eu lembro na época que você me colocava para sentar. E que bom que a gente pode evoluir. Que bom que hoje na minha casa não tem mais um cantinho da disciplina. Que bom que eu consigo escutar meu filho e educar com amor e respeito, com amor e limites. É um desafio. Ser mãe exige de nós, é exaustivo. Eu não vou trazer uma visão de maternidade romantizada, que é lindo, que é maravilhoso. É uma bênção, é um presente que eu tenho. Ter o Arthur na minha vida é o meu maior presente, certamente. Mas que cansa, que dá trabalho, que exige. Ter tempo de qualidade exige de nós se esforçar. Então, esse foi um dos exemplos que eu lembrei. Tem exemplos recentes. Me lembrei de um que aconteceu até semana passada lá no colégio, que é desafiador para a gente estudar, ter o filho estudando. E lá no meu caso, o Arthur tem a mãe, o pai, a avó, a tia, o avô, o padrinho, a família inteira com ele. Então, saber separar isso pra gente é muito complicado, porque lá ele é o aluno, Arthur. Ele não é o meu filho, ele tem que entender isso. E foi quinta-feira da semana passada que isso aconteceu. Eu estava um pouco agitada, resolvendo algumas questões, e aí ele veio me contar uma nota de prova, todo feliz, já tinha dado a saída. E ele veio, calma filho, não sei o que e tal. Aí eu pensei, poxa vida, eu escuto tantas pessoas, eu paro, qualquer aluno que me parar agora no corredor, eu vou parar, eu vou ouvir, por que com o meu eu não parei? E aí depois eu venho, filho, na hora deu um estalo, falei, opa, se fosse o João que tivesse vindo me procurar, oi João, me conta João, me mostra a sua nota, e por que com o meu eu não paro? Então a gente faz isso.
eu dou tanta atenção, às vezes, no meu trabalho, pro meu chefe, e aí eu chego em casa cansada, só o pó da rabiola, desculpa a expressão, mas é a expressão que a gente usa, só o pó da rabiola, e aí? E por que chego sem energia para aquilo que eu tenho de mais importante? Então nós precisamos entender isso. E uma dica prática para aprender a melhorar é o autocuidado. Quando você é mãe, você está bem, você consegue cuidar do seu filho de uma outra forma. Tô vendo aqui uma garrafa, né? Uma garrafa vazia não pode encher a minha caneca. Se eu, mãe, não tiver com a minha garrafa cheia, eu não vou conseguir transbordar na vida do meu filho. Então a primeira coisa é, lembra dessa frase, uma garrafa vazia não pode encher um copo. Se você, mãe, não estiver bem, você não vai transbordar na vida do seu filho. E aí eu perco a paciência, e aí eu me arrependo, aí eu grito. E aí, se eu não tenho ferramenta para isso, é um ciclo. Eu tô num ciclo. Ai, filho, desculpa, a mamãe errou, gritou com você. Mas o que você pode fazer de diferente? Que é a grande sacada do erro, usar como aprendizagem. Muito legal. Aline, aqui no podcast, até nas nossas formações, Uhum, né, eu e o Rodrigo, a gente bate bastante na tecla de que é importante a criança, o adolescente construir repertório cultural. uhum. E isso também é feito extra sala de aula, né? Não é apenas no momento da aula que o aluno vai desenvolver esse tipo de habilidade, a expansão do vocabulário, das suas experiências. Só que a gente sabe que muitas vezes em casa isso é muito difícil de acontecer. Vamos supor, quando a gente fala, por exemplo, sobre a importância do cinema como um recurso, né, de construção de repertório. Só que o pai e a mãe não têm domínio sobre linguagem cinematográfica, Uhum. ou então sobre a literatura, mas os pais não são ávidos leitores. Que dicas você poderia dar para esses pais que não são especialistas, mas que enxergam a importância do desenvolvimento, né, de habilidades, competências, daquilo que deve ser feito em casa? Olha, é um grande desafio, porque infelizmente as pessoas estão cada vez menos consumindo esse tipo de conteúdo. Uma pena. Eu penso assim, que é outra estratégia prática que eu faço na minha casa. Eu gosto muito de museu, mas o Arthur tem um pouco mais de resistência. Não, né? Então, como a gente faz? Eu não preciso ficar um dia inteiro, circular. Vai um período curto para a criança ir se familiarizando com aquele espaço. Você não precisa mostrar todas as obras. Hoje você vai, você mostra alguns quadros, mostra, explica. Volte uma outra vez, que também a criança às vezes acaba cansando e aquilo acaba sendo chato, porque eu quero ficar com a criança 3, 4 horas no museu, mostrar tudo que tem ali. Então, leve, mostre o jardim, mostre outras partes, a gente precisa ensinar a criança a olhar o belo, a contemplar obras, a contemplar a natureza. Então, levar a criança para um ambiente com natureza, um parque, por exemplo, é algo que muitas vezes a gente acaba não fazendo. Eu tenho perto de casa e não vou. As crianças estão cada vez mais fechadas. E aí, quando eu faço isso, eu tô tendo tempo de família, eu tô melhorando a conexão com meu filho, eu tô ampliando horizontes, ampliando vocabulário, experiências. E assim, não precisa de dinheiro, que é uma crença que as pessoas têm. Ah, mas é caro, eu não tenho condição. Quantos parques públicos não existem? Quantas opções de museu, de tudo tem gratuito, né? Existem possibilidades. Então, a minha grande sugestão para essa questão é incentive, vá. Talvez você fale, Aline, eu também não gosto, eu não tenho paciência, eu acho chato, eu não precisa ficar o dia todo, comece. Porque como que a criança vai despertar esta vontade sozinha? É muito difícil, muito. Eu tenho alguns alunos do colégio que gostam muito disso e que começaram por si próprio. Gente, é a minoria da minoria, da minoria de um adolescente que vai desenvolver esse hábito por ele mesmo. Tem que ter um estímulo, e o estímulo começa onde? Em casa também, não é só na escola, não é só na excursão do colégio. Então, leve que vai fazer a diferença. Bom, Aline, agora eu vou pedir licença porque Uhum. você falou muitas coisas interessantes sobre o papel de mãe. Você disse com bastante ênfase que a gente tem que lembrar. Nós estamos pensando aqui nos pais de 2023 e do meu lado, né, eu tenho um historiador, então eu queria fazer uma pergunta para ele. Eduardo, tem um filme, eu sei que você conhece, ele se chama Que Horas Ela Volta, e esse filme traz diversas reflexões a respeito da maternidade. Lá a gente vê uma espécie de uma terceirização da atenção que alguém poderia dar ao próprio filho. Nós vemos diferenças regionais, sociais, econômicas. Nós vemos até mesmo uma ênfase muito grande no papel da mulher e os homens quase que desaparecem dessa função de pai no filme. Você poderia dar para a gente o que seria o significado de maternidade, pensando não só no presente, mas talvez num contexto histórico um pouco mais amplo?
É interessante pergunta, porque dá para relacionar com tudo que a Aline já comentou aqui com a gente Uhum, hoje, né? Historicamente, a visão da mulher era a dedicação ao lar, era a dedicação à organização da família. uhum, Então, se a gente busca, né, no período colonial do Brasil, por exemplo, existiam as amas de leite. Não era função da mãe e do pai a criação do filho, porque os portugueses que para cá vieram vinham na condição uhum, de empresários, não na condição, né, de um pai, de uma mãe ou de um trabalhador. Então, a ama de leite, que era uma escravizada de origem uhum. africana, muitas vezes tinha mais laço, né, de afetividade com a criança do que Sim. a criança com os próprios pais. E se a gente avança um pouco no tempo, no século XIX, por exemplo, houve uma série de discussões sobre qual seria o papel da mulher na sociedade. Uhum, E na Constituição de 1891 não há menção à questão da cidadania às mulheres. E há muitos comentários, né, nas sessões de debate sobre a promulgação dessa Constituição que falava sobre o papel da mulher na dedicação ao lar, na dedicação aos filhos, um papel recato, por exemplo. Então isso vai reverberar, sem dúvida, na nossa sociedade atual, né? Essa construção, ó, a uhum. desconstrução, imagino, né, da mulher, da mãe, uma dedicação total aos filhos é algo bastante longo, né? É um processo histórico. E acho que está muito relacionado com o que você mencionou, né, Aline? Dessa dedicação exclusiva, desse amor incondicional, que, claro, né, vai Uhum. existir, mas que acaba pesando muito mais para o papel da mãe, né? A gente sabe como isso Sim. acontece hoje. A história mostra isso, né? O pai como provedor Uhum. e a mãe como a cuidadora. Eh, e a gente precisa ter um equilíbrio. Mais uma vez eu vou falar em equilíbrio, porque o pai também precisa participar no processo de cuidado da criança, no processo educativo do filho. É claro que tem uma questão de provedor, mas o pai precisa fazer parte do ambiente familiar, da afetividade da criança, do ambiente escolar. Isso não é ir à reunião de pais não é função da mãe exclusivamente. O pai tem que estar junto e a gente percebo isso muitas vezes quem vai é a mãe, sempre a mãe. A gente não conhece o pai porque delega isso, essa função para a mulher. Opa, o mundo mudou. A sociedade mudou e nós precisamos dessa parceria. A criança é importantíssimo para a criança saber, opa, meu pai se preocupa comigo também. Meu pai foi lá saber como eu estou. E não só a minha mãe. Por mais que a mãe conte, chegando em casa vai contar, mas é a visão dela. O pai tem que ir lá escutar também, entender, participar. Nós precisamos que as famílias estejam conectadas, estejam cada vez mais juntas aí com a criança, com a escola, para que a gente consiga evoluir e andar cada vez mais. Se você fosse hoje convidada para dar uma palestra ou um curso daqui a um mês para ajudar pais, mas principalmente professores a lidarem com crianças e adolescentes, quais seriam os tópicos ou as ideias que você já tem em mente e que você gostaria de compartilhar muito, mas muito mesmo, com esse público? Uau, vamos lá. Vou entregar aí palestras futuras, hein? Uhum. Temas futuros próximos. Um tema que tem me inquietado muito é a questão da escuta. Né? Que nós precisamos saber escutar sem julgamento. Muitas vezes, quando eu olho para o outro, eu escuto já julgando. O professor faz isso, a mãe faz, nós fazemos. Então, seria um tema bem interessante para trabalhar tanto com famílias quanto com os professores, de aprender a desenvolver uma habilidade, porque sim, é uma habilidade. Por que eu bato muito nessa tecla? Porque nós temos 4 necessidades humanas básicas, que é a necessidade de ser escutado, sem julgamento, a necessidade de sentir pertencente a uma estrutura. Então, o aluno tem que se sentir pertencente àquela escola, àquele sistema, tem que se sentir parte da família. Ele tem que entender que ele pode errar. E a última necessidade que eu vejo é a necessidade de amor. Ele tem que ser honrado, ele tem que se sentir parte, ele tem que saber o quão importante, o quão amado ele é. Então a questão da escuta para mim é muito importante. A questão do amor, nós precisamos saber comunicar amor aos nossos filhos, mas só o nosso amor de pai e mãe, o nosso amor incondicional lá no início da nossa conversa não basta. Eu tenho que saber por regra, saber por limite, e é algo que as pessoas estão às vezes um pouco perdidas. Eu vou deixando, essa fase passa. Gente, é igual videogame, passa uma fase e vem outra, e você não tá preparado, você não dá conta. E aí o que acontece? Eu entro na vibe do Zeca Pagodinho, que é deixa a vida me levar. E eu vou indo nesse deixa a vida me levar e vai. Uma hora essa conta vai chegar. Então, quanto antes você assumir o seu controle, assumir o seu papel de mãe, melhor é. Então, voltando aí à pergunta que eu acabei fugindo um pouquinho, escuta, amor e limites, são questões fundamentais para a gente trabalhar hoje em dia. São teclas que eu bato muito, que eu vejo a necessidade disso. Legal.
Bom, Aline, infelizmente nosso tempo está acabando, né? A gente poderia ficar, acho que muito mais conversando aqui, Sim. não é? Mas queria agradecer muito a sua participação. Uhum. Achei que foi muito bacana os tópicos aqui que a gente levantou, né? A forma como você esclareceu qual que é o papel dos pais, né? Uhum. Limites, entre outras coisas. Então, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês, partilhar um pouquinho aí da minha vivência, da minha experiência. Contem comigo, você pai, você mãe que está me ouvindo. Será um prazer também poder te ajudar. Você mantenedora, eu estou à disposição. Caso queiram tirar alguma dúvida, entrar em contato. Vou deixar aqui meu Instagram, Aline Riqueto, Riqueto com CHETTO. Quem tiver à disposição para esclarecer, eu estou super à disposição. Muito obrigado. Imagina. Dessa forma, a gente termina mais um episódio do podcast Educação na Mesa. Queria agradecer você que assistiu ao episódio, você que ouviu, e lembrar para você se inscrever nas nossas redes, né? No YouTube, você encontra o canal do Educação na Mesa e também no Spotify. Lá tem os episódios antigos que você também pode conferir. Muito obrigado e até a próxima.